Noite para vocês. Oi, boa noite, Isabela Prata, tudo bem? A gente está muito contente com a sua entrevista aqui hoje no CONAPEG, no Congresso Nacional das Pequenas Empresas Grandes Negócios. A gente acredita que vai ser muito positiva os seus pontos de vista com relação aos assuntos que a gente vai tratar hoje contigo. A gente vai falar um pouquinho sobre gestão de pessoas, gestão de talentos, formação de multiplicadores. A Isabela Prata é da Escola São Paulo. Fale um pouquinho de você, Isabela. Comente um pouquinho, fale para os nossos ouvintes quem é a Isabela, como é que começou a sua carreira profissional. Olha, quando eu estava na faculdade estudando comunicação visual, depois de já ter estudado música durante muitos anos, eu fui fazer um estágio no museu, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, e na área de exposições. E quase ninguém entrava no museu. O museu era um lugar parado, mofado, tinha uma goteira numa parede, para você ter uma ideia, que tinha um lodo já dessa grossura, sabe? Aquela goteira que está ali há anos. Eu via muito movimento quando tinha reunião de diretoria. Todos os diretores só vinham lá uma vez por mês, ou 2, 3 meses, cada 2 ou 3 meses, para fazer essas reuniões. Nenhum deles tinha um cargo executivo. A equipe do museu tinha muito poucos recursos para trabalhar. Quando, uma semana antes de acontecerem aquelas reuniões, as pessoas se movimentavam todas para fazer aquelas reuniões, eu ficava apreensiva, achando que no dia seguinte da reunião alguma coisa ia mudar, e nada mudava. Continuava tudo na mesma história. E eu ficava vendo, e aquela goteira continuava pingando. E eu, de tanto tempo que eu tinha para observar também, não é? Eu cheguei a constatar muito rápido, assim, em poucos meses, eu percebi que fiz um diagnóstico que não tinha ninguém no museu porque não tinha boas exposições, não tinha boas exposições porque não tinha dinheiro, não tinha dinheiro porque não tinha público, não tinha público porque não tinha boas exposições, porque não tinha dinheiro. Eu falei, bom, agradeço a vocês no museu, a equipe do museu e o próprio museu por terem me dado uma ideia de fazer o primeiro empreendimento. Eu já tinha tentado fazer umas coisas antes, já tinha, junto de uma irmã, tentado, sabe, me associar a ela com uma confecção de roupas. Eu já tinha até vendido sanduíche na praia com amigas para juntar dinheiro para viajar nas férias. Então, eu já tinha feito as minhas investidas, dava aula de música e tal. Não era meu primeiro trabalho, né? Mas eu tive uma ideia que foi realmente um insight muito conectado com o tempo, e que fez com que eu startasse um empreendimento que durou 20 anos. Que ele se transformou 2 vezes, né? Eu abri uma empresa de desenvolvimento de projetos culturais, numa época em que era começo das leis de incentivo, isso era nos 90. Não existiam produtoras, não é, culturais, de eventos, nada disso. Enfim, deslanchei com uma série de que eu fazia? Eu desenvolvi um projeto que eu achava que seria bacana estar naquele museu, por exemplo. Chegava no museu, num museu ou numa instituição, ou mesmo numa galeria de arte, e falava, se eu conseguir dinheiro para trazer este projeto para cá, vocês topam receber? Todo mundo falava sim. Uma vez dito sim, eu tinha o nome da instituição para me ajudar a arrumar um patrocinador, né, para falar, olha, esse é o projeto que vai acontecer no Museu de Arte de São Paulo, esse projeto vai acontecer no Museu de Arte Moderna, esse projeto vai acontecer em tal galeria, esse projeto... Enfim, fiz coisas em vários lugares, cheguei a fazer coisas fora do Brasil, praticamente assim. Durante muitos anos eu trabalhei praticamente assim. Eu tinha independência total de escolher o artista ou os artistas. Fui pioneira não só no desenvolvimento desse modelo de negócio, mas também no modelo de negócios que eu misturava no mesmo projeto, gastronomia, música, cinema, artes plásticas, design, fotografia, quando eu chamava profissionais para exporem os seus trabalhos, profissionais que eu considero criativos, artistas, e não exatamente de alguma área. Bom, foram centenas, foram mais de 200 projetos que eu realizei em 15, 20 anos. No próprio Museu de Arte Moderna, que é onde eu tinha começado como estagiária, eu voltei para lá
2 anos depois, 3 anos depois, eu trouxe para lá a exposição que até a época bateu o recorde de maior público da história do museu. Foi uma exposição do Robert Mapplethorpe, vinha ônibus de outras cidades com público para assistir essa exposição. 5 anos depois me convidaram para ser uma das diretoras do museu. Quer dizer, de estagiária para diretora do museu. Foi muito... Tudo isso era sempre muito gratificante. Eu montei uma empresa que era, enfim, gerida por uma equipe pequena. A gente sempre trabalhava com terceirizados e trabalhei sem parar, passando por esses diferentes modelos, né? Assim, primeiro ela se chamava Isabela Prata Produções, depois ela passou a se chamar Consultoria de Arte, depois ela se chamou, porque eu ia servir outros propósitos, deixando de fazer algumas coisas ou fazendo outras a mais. Aí ela foi Extra Arte Contemporânea, quando eu comecei a fazer esses projetos pop-up. Nem se chamava pop-up, eu alugava uma casa ou uma loja vazia em São Paulo. Muitas vezes eles me emprestavam vazios, sem custo, quer dizer. Eu convidava vários artistas, montava um projeto durante 3 dias ou 3, 4 meses. Existia uma ocupação de um espaço, né, que estava obsoleto, vazio na cidade. E hoje, eu me alimento muito desse meu próprio passado, porque hoje, quando eu vejo assim, ressignificar os espaços, né, vazios, que é o que Airbnb faz, os carros vazios que o Uber faz, essa visão que o mundo todo tem de que criatividade é uma coisa só, que são questões complementares, que um mesmo criativo pode fazer ora uma música, ora uma escultura, ora um filme. Eu não estou dizendo que eu criei alguma coisa, mas eu tenho uma habilidade para estar conectada com a linha de frente do mundo criativo e inovador muito grande, desde que eu sou muito pequena. Então, eu tenho antenas, assim, que são, enfim, ficam numa conexão que eu capto muito facilmente, principalmente comportamento, que me aponta as direções do mundo e, consequentemente, o que é que as pessoas vão querer ver, absorver. E, 9 anos atrás, quando eu abri a Escola São Paulo, eu quis transformar isso em aprendizado. O aprendizado a gente percebe que desde muito cedo, muito jovem, você já tem o empreendedorismo bem presente na sua vida. E agora, quanto tempo faz de Escola São Paulo? Como é que começou esse teu novo empreendimento? Em 2004, eu resolvi dar um tempo. Eu já tinha tentado dar um tempo para dar uma paradinha de trabalhar, porque eu trabalhava muitas horas por dia, sem parar, pegava um projeto atrás do outro, a minha cabeça 1000 por hora, criando. E chegou um momento que eu resolvi fazer um sabático. Eu já tinha tentado parar, parava 3 meses, aí alguém me chamava para fazer um projeto, eu não resistia e voltava e tal. Aí o que aconteceu? Quando eu entendi o que era um sabático, eu falei, é isso que eu preciso fazer. Né? 7 anos de produção para 1 ano, né, para poder voltar renovado 7 anos depois. É um termo que, quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre o que era o sabático, para eu conseguir vestir aquela carapuça, porque eu era super... enfim, eu não conseguia me ver sem trabalhar, sabe, sem produzir. Eu não me dava esse direito. Aí eu entendi que, por exemplo, em vários países do mundo, as empresas têm que aceitar quando um funcionário, quando um membro da equipe, depois de 7 anos atuando, solicita 1 ano de afastamento. É 1 ano, por exemplo, na França, que eu sei que acontece muito comumente, tenho muitos amigos lá, você fica 1 ano sem receber salário, mas a hora que você quiser voltar, eles são obrigados a te aceitar, não é? No mesmo cargo que você tinha. Por respeito mesmo à relevância que tem esse período que a gente pode passar fazendo outras coisas ou não fazendo nada. Eu fiz um sabático. Meu sabático durou 2 anos. Eu me organizei para poder passar esse período sem monetizar. Eu comuniquei meu marido, né, na época eu era casado, eu comuniquei meu marido, os meus filhos, falei qual era o meu plano, o que eu desejava. Eles levaram um susto, mas eu tinha um mínimo plano na mão, né, eu tinha me organizado financeiramente para poder
embarcar, não fazer nada, era o meu desejo. Não é que eu queria estudar, fazer alguma coisa assim, eu não queria fazer nada. Sabe quando você pega, você ganha um vaso de flores e a flor morre, e você pega o vaso de flores e deixa ali no fundo da sua casa, do seu jardim, e ele não tem mais aquela flor, né, que te trouxe o recipiente, a terra, mas começam a nascer outras coisinhas assim, de repente até coisinhas lindas, né, uma folhinha fofa, uma florzinha amarela, enfim, eu comecei a sentir que essas coisas começaram a surgir em mim, sabe? Que eu ficava sempre regando só, alimentando só aquilo para o propósito que eu servia, e eu não estava deixando outras coisas aflorarem em mim. E nesse período sabático isso aconteceu. Começou a acontecer e eu comecei a observar aquilo tudo. E 2 anos depois, claro, eu adentrei no universo, eu conheci ali um terceiro setor, como eu não tinha adentrado tanto antes. Eu mergulhei numa busca mais pelo meu equilíbrio, pelo meu eu, comecei a aprender a meditar, fazer yoga, algumas coisas assim. Comecei a ler outras coisas, e que eu não lia, porque eu só ficava lendo coisas ligadas ao meu trabalho, quando nasceu a Escola São Paulo. O objetivo com a Escola São Paulo, apesar de eu já ter de todo o projeto que eu fazia quase, tinha um fundo educativo, porque eu sempre trazia os criativos para darem workshops, para acontecerem encontros, porque depois que eu passei um tempo criando os meus projetos, eu comecei a ser chamada por empresas para desenvolver projetos para eles, ou para produzir projetos que eles já queriam trazer para o Brasil, ou que eles já queriam realizar. Cheguei a trabalhar com grandes corporações, com grandes empresas, com grandes equipes, muita coisa para contar, mas vamos focar na Escola de São Paulo. Aconteceu nos primeiros 3 anos da escola, eu tava tudo lindo, maravilhoso, delicioso, era aquela alegria o meu objetivo era ter um espaço onde o conhecimento se desse não só em salas de aulas, apesar de se chamar Escola São Paulo, foi um projeto constituído com pessoas que já tinham trabalhado comigo, em quem eu confiava e que a gente tinha uma relação útil. Pessoas que trabalharam comigo porque ou eles eram gestores de algumas instituições, ou donos, ou pessoas que tinham me chamado para desenvolver algum projeto. O board é composto por exemplo, o Rubens Recupero, que tinha sido embaixador do Brasil em Roma e que tinha me levado para lá para desenvolver um projeto para ele. O Paulo Mendes da Rocha, que é um arquiteto com quem a gente tinha feito um projeto numa Bienal, que ele tinha sido responsável pela montagem. Luiz Estrina, que tem uma galeria de arte. A Cacilda Teixeira da Costa, que veio a ser diretora do museu depois do período que eu passei lá como estagiária, com quem eu tinha convivido na época do Mapplethorpe. Essa exposição que foi um grande sucesso. Eu chamei essas pessoas e falei, olha, dentre tudo que vocês sabem que eu sei fazer, eu gostaria de contar para vocês o que eu gosto e ouvir um feedback de vocês quanto ao que vocês acham que pode ser mais útil para esse mundo que a gente vive. Com o feedback deles, eu fui compondo um cenário que se constituiu na Escola São Paulo. Que estrategista, né? Porque buscou a opinião de pessoas que conhecem diversos assuntos. Estrategista intuitiva, né? Porque era a minha intuição, que é o meu coração que falava, vou falar com quem, né? A gente dá para perceber, né? Pelo pouco tempo até que eu te conheço aí, que você é muito sensitiva, você percebe muitas coisas, né, até de você mesma, e obviamente que isso facilita com que você perceba muitas coisas das outras pessoas. Eu não vejo pessoa melhor para comentar sobre como motivar as pessoas a estudar, que eu vejo que hoje é uma situação bastante importante para as pessoas, né? Elas se motivarem a buscar um aprendizado, algo a mais, né? O que você percebe sobre isso, sobre, né, como motivar essas pessoas a se aprofundarem no conhecimento? Eu sempre consegui por atuar profissionalmente muito conectada com aquilo com as experiências que eu mesma fui vivendo. Eu costumo dizer que eu aprendo comigo mesma muitas vezes. Eu acabei sendo uma autodidata da minha formação, porque a todo momento que eu estava desenvolvendo um projeto que eu sentia dificuldade em algum setor, eu buscava
um curso ou um professor particular, ou mesmo, nos anos mais recentes, comecei a desenvolver minha busca própria pela internet. Eu devo acessar pelo menos 5 vezes por dia o Google para fazer uma pergunta que você pode achar mais idiota, entendeu? Até a mais complexa. Eu busco... Primeiro eu dou um Google. Aí, então, lá atrás, a minha ideia era... Assim, eu já fiz aula particular de literatura, sabe? Eu já de redação, sabe? Quando eu precisava escrever releases para divulgar os meus projetos, falava, como é que eu vou escrever? Procurava um professor para me ensinar a escrever. Literatura, eu percebi que eu tinha uma lacuna. Eu sempre fui focada mais no mundo contemporâneo, que podemos dizer que a raiz, a base forte se deu no começo do século XX, e com os movimentos modernistas, que foram muitas quebras de paradigmas ali, e eu pouco conhecia a literatura, a arquitetura. Para todos esses departamentos, eu fui procurando um conhecimento muito alternativo, e aí eu falei, bom, eu sempre, quando chegou na hora da escola, eu falei, bom, eu sempre tive vontade de ter um espaço para eu parar de fazer projeto aqui, ali, ali, que era uma coisa muito cansativa, foi uma das razões pela qual eu fiz meu sabático, viajava muito e tal. E quem sabe eu posso ter um lugar onde as pessoas podem frequentar e absorver conhecimento, ora numa sala de aula, mas também ora visitando uma exposição, tomando um café, lendo ou assistindo um filme na biblioteca, ou assistindo algum espetáculo ou uma performance que pode acontecer. Encontrei um espaço que tinha tudo isso, proporcionava todas essas atividades e dei início a atividades. A Escola São Paulo, a ideia da Escola São Paulo nasceu em junho. Em julho eu já estava atuando, procurando espaço. Em setembro eu inaugurei. Puxa vida, que legal, super ágil. Sim, não desenvolvi plano de negócio, não fiz nenhum planejamento a longo prazo. Eu sabia quanto dinheiro eu tinha para investir numa reforminha de um espaço. Eu tinha uma assistente só, que foi um super braço direito para mim durante o tempo, e eu constituía a coisa do tamanho dos meus braços e mais dela, e aí aos pouquinhos foram surgindo, inaugurei o espaço, o público começou a vir, começou a gostar, fazia muito sentido para aquela época. O espaço que eu queria foi no endereço que eu imaginava, que eu abri, foi o mesmo que eu imaginava, que foi na Rua Augusta, um espaço de público transeunte, e que eu tinha muito desejo que as pessoas, às vezes, em busca a caminho da busca de um transporte, ou de comprar alguma coisa, pudesse se deparar no meio da rua. Isso aqui é um espaço o quê? De cultura, uma escola, curso, exposição, biblioteca, café, que a pessoa pudesse entrar. E assim, essa percepção que eu tenho, não é, fez com que eu atingisse os meus objetivos muito rápido. A escola atraiu muita gente, muita mídia, e eu fui precisando desenvolver departamentos e contratar mais pessoas, porque as inscrições era a gente que fazia. De repente eu percebo que, peraí, o que eu faço com esse dinheiro? Né? Eu tenho que botar o dinheiro no banco, a minha empresa não pode mais ser assim, eu tenho que mudar a razão social da empresa, eu preciso ter um contador, preciso ter... Porque no começo eu fazia tudo. Éramos a Maria e eu, Maria Pontes, o nome dela. Vale falar que hoje ela é uma excelente curadora, mora na Inglaterra, está desenvolvendo um trabalho pessoal magnífico. Ela era muito, muito novinha na época. E então, à medida que as necessidades foram surgindo, eu fui contratando pessoas, e dessa forma feliz, agradável, orgânica, a escola viveu durante 3 anos, existiu durante os seus 3 primeiros anos. Era pura alegria. Um dia, eu fui procurada por uma instituição que trabalha com empreendedores, que vieram me falar, eu ganhei um prêmio de empreendedora do ano, a escola junto, um prêmio que era da GV com a Visa. Fui chamando a atenção das pessoas, começaram a me chamar para palestrar, para contar o meu caso, né, da escola, como eu fundei uma escola, blá, 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 mas os termos empreendedorismo e empreender não paravam sobre mim.
eu não me preocupava com isso, eu não me interessava por isso. Quando um dia bateram na minha porta e falaram: Isabela, você é uma empreendedora, isso aqui é um empreendimento escalonável, multiplicável, de muita relevância, de muito diferencial, muito inovador, e a gente vai te ajudar a transformar essa sua ideia num grande negócio. Eu comecei a ficar muito curiosa com isso e com esse primeiro selo, né? Não, o primeiro foi já aquele prêmio que eu tinha recebido, as escolas de business que estavam me chamando para contar o meu caso, tal, somado a isso, assim, todos esses fatores. Isso que você comentou, Isabela, desculpa interromper, mas é uma coisa muito importante para quem nos está assistindo. Você esteve aberta a aceitar a ajuda de algum terceiro, alguém que veio para te dar um caminho, né, de como ser uma empresária de sucesso, é isso? Talvez tinha uma área do conhecimento que você não dominasse tão bem, é isso? Sim. Não fosse o final, o resultado disso tudo, que eu vou contar para vocês daqui a pouco, teria sido maravilhoso. Por isso que é um prazer poder estar contando aqui, porque isso que aconteceu comigo é muito comum. Você começa a despontar, e aí existe um mundo, no mundo existem as grandes corporações que acabam, que por fazerem muito dinheiro, acabam sendo exemplos de modelos de sucesso. É muito comum a gente se iludir de que porque uma empresa, uma pessoa ganha muito dinheiro, ela deve ser um modelo que deve ser replicado. E, infelizmente, as próprias escolas acabam se baseando nesses modelos para desenvolver as suas metodologias de ensino. Os investidores acabam buscando esses modelos para poderem apoiar financeiramente projetos inovadores de significância social, para poder colocar o seu dinheiro. Os governos acabam desenvolvendo leis e facilidades para também ideias e projetos que atendam a esse padrão. Obviamente, eu caí nessa rede, eu me iludi e passei anos, durante 4 anos, eu fui mudando o percurso, daquele percurso simplesmente alegre e feliz entre amigos que a escola tinha, e comecei a então, contratar consultores, fiz toda a cartilha. Cara, trabalhosa e ilusória. Que me parecia o caminho. Foi uma escolha minha, foi culpa minha. Eu chamei consultores para desenvolverem departamentos, para pegar aquelas pessoas todas e falar, isso aqui, quem cuida desse departamento, departamentalizei. Montei equipes. Treinei as equipes. Criei organogramas, fluxogramas. Cada um tinha cargos e funções. Me especializei, fui estudar contabilidade, administração, gestão de pessoas. E dessa forma que você conhece, mas assim, chamando pessoas com que eu nunca tinha imaginado que eu pudesse ter que lidar. Consultores que me falavam que eu tinha que ter faca nos dentes, brilhos nos olhos, um olho no peixe, outro no gato. Teve uma coisa, dentro desses jargões, teve uma coisa que eu nunca consegui entender, portanto, nunca consegui implementar. Deixar o coração para fora da empresa, quando eu chegasse lá para trabalhar. Mas quem estuda business hoje e está nesse ramo do empreendedorismo é muito familiarizado com esses termos que eu estou usando aqui agora. Claro, mas não tem como, né? A gente se apega emocionalmente. Eu acho que uma das coisas que me salvou foi eu não ter conseguido deixar o coração pro lado de fora. Eu falava, mas como assim o coração do lado de fora? E aí o meu consultor, que era um consultor financeiro na época, falava, chega na escola, pendura o coração lá fora e entra. Entra de gestora. Quando você sai, você pega o coração, bota de novo em você, aí você vai encontrar seus amigos. Eu nem tinha tempo para sair e encontrar os meus amigos, porque eu ficava 15, 20 horas por dia fazendo tudo aquilo.
E é legal trabalhar muito, né, gente? É super legal. Você fala, trabalho 20 horas por dia, é legal pra caralho. Pega super bem. Fala, não consigo nem dormir. Né? Se você mal consegue falar com seus amigos, quando você tem, assim, poucos dias de férias, ou quando você tá no fim de semana, você praticamente quer dormir o tempo inteiro, que você tá exausto, ou porque você tá, assim, num bar, tarde da noite, já tomando um drink, então você não consegue dormir. Passei 4 anos nesse desenho, quando eu percebi que eu cheguei num lugar que não queria, sabe? Não queria. De repente, eu olho e percebo que eu não podia me desligar daquela estrutura, era mentira que eu poderia, então, deixando tudo pronto, que eu poderia voltar para o meu propósito inicial, que é fazer pesquisa, me conectar com o meu público, buscar tendências, trazer novidades. Porque a escola ela foi precursora em diversos assuntos. Primeiro, nesse modelo aberto, livre, né, porque assim, era um privado, uma iniciativa privada, prestando um serviço público. Foi isso que a escola prestou esse serviço. Não é, assim, ela cobrava para algumas atividades, mas não cobrava para muitas. Era um lugar que você podia entrar de graça o tempo inteiro e usar da biblioteca, visitar as exposições, passar a tarde inteira lá no pátio, um monte de atividades gratuitas, shows de música, peças de teatro, exposições, palestras, cursos, várias coisas gratuitas. Ações que a gente fazia na rua, muitas coisas, assuntos, fomos pioneiros em vários assuntos, porque, né, como eu trazia, ficava pescando o quanto eu podia, né, esses assuntos de ponta, trazia, então, assuntos como a questão da economia criativa, cool hunting, design thinking, robótica, assim, trazer esses assuntos para... Diversidade, né? Esse assunto De para tudo. esse meio, não é? Assim, Eu tive vendo um vídeo seu sobre economia criativa, eu achei espetacular aquilo, sabe? Porque eu sou da área de engenharia, a gente é muito número, cálculo metódico e às vezes acaba faltando um pouco de criatividade. Eu queria que você comentasse um pouco sobre economia criativa, como é que se consegue de repente fazer com que pessoas que são um pouco mais, vamos dizer assim, que tenham pouca criatividade, como eu, né, extrair um pouco mais de criatividade dessas pessoas, né? Estamos falando aqui com Isabela Prata, da Escola São Paulo. Economia criativa é um termo que eu já acho que já deve estar em desuso. Passou. Economia criativa sempre existiu. Ou seja, a economia gerada por criatividade, não é, que presta um serviço para um setor criativo, ou que tem profissionais especialistas dos setores criativos, para a geração de uma economia, existe desde que o homem é homem. Se você pensar que os setores da economia criativa são design, gastronomia, arquitetura, moda, como exemplos, se a gente pegar Abraão, ele usava uma roupa, ele morava numa casa, ele comia uma comida, ele tinha um pote que fosse para carregar um pouco de água, assim, design. Então, assim, isso tudo era feito por alguém, que fosse feito por base de troca, não sei como aquilo era, né, economicamente, o modelo de economia que aquilo gerava, aquilo já era uma economia criativa existente. Então, o que aconteceu é que nos anos recentes foi importante se trazer esse assunto à tona, né? Embalar com esse termo, que pode ser economia criativa, indústrias criativas, que são tecnologias que têm uma certa distinção entre uma outra, que são utilizadas de forma diferente por algumas escolhas, alguns núcleos distintos. Ela foi importante no momento de crise, no 2009, a Austrália, era um tempo que nasce na Austrália, quando no momento de crise, vendo ali a China começando a competir muito forte com a sua distribuição comercial no mundo, o governo australiano percebeu que, olhando para o seu nível, para os seus criativos, para os seus bens criativos, ele conseguiria aumentar a sua competitividade, mostrando o seu diferencial. Então, isso, na sequência desse exercício pelo governo australiano, isso ocorre também na Inglaterra, e foram os dois principais propulsores para que esse assunto passasse a ser discutido no mundo todo, chegando inclusive no Brasil. Então, durante muito tempo, é muito importante a gente
foram algumas pesquisas que a UNCTAD, que é o departamento da ONU, fez, que tivemos umas secretarias da economia criativa aqui no Brasil, chegamos a ter um ministério, né, uma secretaria dentro do Ministério da Cultura, de economia criativa, que infelizmente foram dissolvidos, mas a relevância daquele momento, principalmente ali entre 2000 e... No caso do Brasil, foi muito quente entre 2008 e 2010, né, 2007, 2010 foi um momento mais latente, foi que nós conseguimos chamar a atenção, né, do governo para com considerações específicas para as áreas criativas, para os setores criativos, como é o caso da valorização ou da valoração dos intangíveis. Como é que você precifica uma ideia? Como é que você regulariza uma ideia? É, então, mas mesmo quando você fala de soja, milho, gás, existe uma participação da criatividade para com esses setores também. Porque um produtor de soja, ele tem departamentos de pesquisas, não é? Esses setores de alimentos, eles têm departamentos de pesquisas que necessitam muito de criatividade também, que nós não podemos pensar num pesquisador que não tenha um intangível como intuição no desenvolvimento das suas pesquisas. Existe também o marketing, que trabalha as marcas, né, a divulgação dessas marcas. Existem os designers, que são responsáveis pelos maquinários, pelos objetos, pelos mobiliários. Existem os arquitetos, que fazem os escritórios, que fazem os depósitos, que seja. Então, assim, existe a criatividade, ela está inserida em absolutamente todos os setores, sejam eles criativos ou não. Então, chamar atenção para a relevância disso faz com que as escolas intensifiquem a capacitação desses setores, faz com que os pais permitam que os seus filhos optem mais por esses setores do que pelos tradicionais, faz com que os governos criem leis e regulamentações que possibilitem que esses setores se desenvolvam, que essas pessoas sejam mais... que as suas ideias sejam mais valorizadas, por exemplo, quando elas vão pedir um empréstimo no banco, por exemplo, sabe? Porque uma coisa antigamente era você, em 2005, uma coisa era você chegar num banco e falar, eu gostaria de um empréstimo para abrir o meu consultório dentário. Outra coisa era, preciso de um empréstimo para abrir uma produtora de cinema. Era assim, produtor de cinema falido, não. Né? Consultório dentário, sucesso, sim. A história está nos contando uma outra realidade. O que você tá me dizendo, então, quer dizer, eu não nasci um Da Vinci, um Picasso, mas eu posso aprender a ser criativo, é isso? Você pode aprender a ser criativo, lógico, não é aprender a ser criativo, você pode perceber onde é que está a criatividade em você e desenvolvê-la ou não. Você pode perceber, conhecendo o que significa um setor criativo, ou um ser criativo, ou uma criatividade. Você consegue perceber onde você pode interagir com isso no mundo em termos gerais, porque não é uma coisa mais legal do que a outra, é simplesmente uma habilidade que algumas pessoas têm de exercê-la ou de se conectar com ela, com um amigo prestando um trabalho, ou, né, um serviço, ou uma consulta, ou mesmo um especialista. Então, de novo, foi muito importante esse período todo, que até hoje estamos discutindo, para trazer à tona um fato. É um fato, não é uma novidade. É um fato que tinha um certo descaso por ele. Acho que, assim, tá bom, na minha opinião, isso já foi discutido por demasiado. Agora tem outras coisas. Eu estou voltada para outro tipo de discussão. Não quero ficar defendendo que a economia criativa é algo diferente do que eu te falei. Acho que sempre existiu. Então, o tempo... essa questão toda de discussões da criatividade, de trazer esses assuntos todos à tona,
a escola acho que foi cumprindo o seu papel, e chegou 2 anos atrás, eu olho e falo assim, gente, eu fiz tudo do jeito que as cartilhas, mano, das melhores escolas. Eu falo das melhores escolas mesmo, sabe, assim, de negócios, de empreendedorismo, etc. Eu bebi nessas fontes e não gostei. Que foram aqueles 4 anos que você comentou, né? Me dediquei, arregacei as mangas, estudei, me dediquei, fiz, desenhei tudo. Quando de escola eu passei a ser denominada empresa, que susto. Eu olho e falo, bom, agora eu posso voltar para o meu, né? Posso botar uma mochila nas costas, viajar o mundo e fazer o que eu sempre gostei de fazer, que é botar minhas antenas para se conectar com o novo, para eu poder perceber. Então, assim, tem algo novo vindo lá na frente. Então, eu pego, digiro, mergulho, estudo, vou a fundo, aí eu percebo quem é que pode, junto comigo, transformar aquilo num aprendizado, aí eu trago para dentro da escola, São Paulo, e distribuo online ou presencial, gratuito, pago, com investimento para o desenvolvimento ou não, ou peitando tudo, e esse conhecimento foi sempre sendo distribuído para as pessoas, sendo replicado por outras escolas, outras pessoas se animaram a abrir outras escolas, o número de escolas que tem hoje, daquele que tinha 900. É o estudo mesmo, né? Você quando quer se melhorar, quer inovar, você vai e estuda a fundo, né? A fundo algum assunto. Porque vamos se pôr no lugar de muitos desses empresários que estão nos escutando agora, nos ouvindo agora, nos assistindo nesse momento. Provavelmente muitos deles estejam vivendo esses 4 anos que você vivenciou, né? Não estejam com o auge da felicidade no trabalho dele. Então, talvez o estudo seja uma das formas deles buscarem se melhorar, achar esse ponto ótimo que você comentou. E a informação, ela assim, a gente pode encontrar em todos os lugares, ela não precisa nem ser paga. A informação tem em todos os lugares. Até esse período que eu conversei com você, antes da gente vir a fazer esse call, eu já estava te ouvindo também, você me contando por que você estava me procurando, o que você estava buscando, quem era o seu público, que tipo de mensagem você gostaria de passar para eles, não é? Então, assim, quando eu percebi que estava tudo feito, que eu podia sair, eu descobri que eu não podia, sabe? Aí começaram a me falar coisas que nunca ninguém tinha me falado depois, quando eu queria sair daquele modelo, né? Eu falei, bom, então tá, então eu fiz tudo, ok? Então agora eu posso ir pro meu lugar. Não, você não pode. Você não pode porque um empreendedor, né, o principal gestor, ele não pode se desligar por mais de 20 dias, um mês do seu negócio, senão o negócio não anda. O olho do dono que engorda o gado. A gente escuta falar muito isso. Do dono desse modelo de negócios. Desse modelo. Não de Foi o que eu vim aprender nesses últimos 2 anos. Quando eu olhei aquilo e falei, empreendi, cresci e não gostei. Eu estava com faturamento alto, eu tinha um projeto grande, de sucesso, com uma capilaridade imensa, com uma equipe treinada, capacitada, para trabalhar dependente de mim. Eu falei assim, gente, então é por isso que o Roberto Marinho trabalhou até quase 100 anos de idade, que o Roberto Tigre trabalhou até quase, sei lá, quantos anos de idade. É por isso que a gente fica vendo essas pessoas que os anos passam, elas não conseguem de se desligar dessas empresas, é o tal de não largar o osso. Que coisa horrorosa, elas não podem. Não é que eles não querem, eles não podem. Essa estrutura nesse modelo, que, ao meu ver, é velho, é coisa do passado, tá? E nós temos tudo para redesenhar, tudo isso, esse desenho, ele cria uma dependência. Não é possível de se continuar assim, porque o mundo mudou. Olha só, 2 anos atrás, eu olho para aquele cenário e falei, eu não quero trabalhar mais 20 horas por dia, nem 15, nem 10.
Eu não quero que nenhum funcionário meu trabalhe isso. Então tá, então durante o período eu vou ficar trabalhando 10. Mas eu gostaria que a minha equipe trabalhasse menos. E o advogado falava, não pode. Você não pode ter nenhum funcionário que trabalha menos do que 9 horas por dia, sem de almoço, né? 8 horas por dia. Por quê? Porque você corre riscos, tudo era risco, risco, risco. O tempo inteiro que eu estava desenvolvendo o meu negócio, né, esses 4 anos, querendo, né, achando que era esse o caminho, pouco me falaram de todos os milhares de riscos que eu teria. Se eu quisesse, por exemplo, mudar a estrutura, não é? Porque não é só o risco, guardar um dinheiro para quando não está bom, ter o dinheiro. Não é esse tipo de risco que a gente aprende no modelo de negócio tradicional. Estou falando de risco, por exemplo, de querer mudar a sua estrutura trabalhista e não poder, porque as nossas leis não permitem. E não adianta discutir. Então, tudo que eu queria mudar para conseguir reverter uma situação pequena que fosse, era impossível. Aí eu falei, bom, eu tenho 3 escolhas para fazer. Tá? Que o meu desejo era ter, então, algo que fosse do meu tamanho. Do tamanho dos meus braços, algo que eu pudesse fazer uma gestão, estando dentro do meu corpo, estando focada no meu propósito de novo. Passei 4 anos, mais do que merecido, eu voltar para o meu eu, exercer o meu papel no mundo, que é botar essas antenas para funcionar, para contribuir com uma melhoria do mundo, com a minha percepção, para as pessoas poderem se ferramentar para enfrentar o que está por vir, o que tem de novo por aí, vindo por aí. Quer dizer que você acabou aprendendo um negócio diferente do que é o tradicional e hoje você se sente com muito mais sucesso, não só profissionalmente, mas pessoalmente, né, mas realizada, né, com essa nova forma de gestão diferente daquela dos 4 anos. É isso? Você podia contar para nós o que é para você? Ótimo, porque provavelmente muitas pessoas que estão nos ouvindo, até eu tô curioso para saber o que aconteceu, qual que foi porque realmente é muito importante a pessoa poder viver uma vida, ter uma harmonia, né? Conseguir equilibrar a vida pessoal com profissional, ter suas famílias atendidas, né? Porque muita gente mergulha na empresa. Não ter medo de julgamento. Não temer passar vexame, ser criticado, ser julgado. A lição básica. Eu olhei o cenário, falei, eu tenho 3 escolhas. Minha sinapse, faço sinapses muito rápido. 3 escolhas. Ou eu fecho, ou eu vendo, ou eu reduzo. Fechar, eu descarto primeiro, porque olhando os mais de 30 mil alunos que eu tive em 7 anos, né, eu falei, não posso, como é que chama? Colocar o meu aluno no meio dessa história, porque fechar vai parecer que não deu certo e eles vão sentir que aquele histórico da vida deles, que tinha mudado a vida deles para melhor, poderia não fazer mais sentido, eles poderiam ter dúvida daquele conhecimento que eles tinham adquirido. Sendo que tem muitos alunos da escola fizeram mais de 30 cursos, ininterruptamente, que fazem até hoje, porque a gente tem atividades até hoje. A opção segunda, que era vender, eu, apesar de ter falado com vários investidores, também descartei, porque ao arrumar um investidor, ou um sócio investidor, você nada mais ganha do que um patrão que te coloca uma arma na nuca e que te força a trabalhar mais pró os desejos dele, aquilo que foi acordado. E na hora de fechar o negócio, a gente fala, bom, tá, sim, claro, sim, final do ano vamos atingir essa meta, vamos fazer um plano de 2, 3, 4, 5 anos, vamos. Não queria, já conhecia esse cenário. A terceira opção era reduzir. Então tá, eu vou reduzir. E comecei um trabalho, reuni uma parte da equipe, que eu pincelei a dedo, não eram os top gestores, eram pessoas específicas com quem eu me conectava com o meu coração, com o meu propósito,
que tinham, além de uma função e um bom salário, que tinham uma ligação com o propósito da escola e com o seu público, etc. Montamos um grupo, passamos a nos reunir diariamente, o que o modelo diz que não, né, que muita reunião é ruim, falar muito é ruim. Tem que ter regras, manuais e corda esticada. Uma boia na mão para jogar de vez em quando. Gente, é uma loucura o que se diz nas apostilas. Aí nós passamos a nos reunir com o propósito de reduzir, a princípio, 40% da operação, 30% a 40% da operação. Começamos a trabalhar nesse processo. Então, assim, reduzindo o número de salas, primeiro com o espaço físico, né, reduzindo o número de salas de aulas, reduzindo a operação, o número de oferta de atividades, excluindo primeiro terceirizados, não é? E não a equipe fixa. Atingimos com êxito esse processo de decrescimento no prazo previsto, que foi menos de 5 meses. Nós conseguimos reduzir esses 40%. Chegou nos 40%, acreditamos que seria interessante reduzir mais ainda. E mais, e mais, e mais. Eu fui ficando, conforme eu fui simplificando, a operação da empresa, ela começou a voltar a ser escola. Eu comecei a voltar a ficar próxima da equipe, do aluno. Meu sorriso começou a voltar para o meu rosto. Eu tinha perdido meu sorriso. Por mais que eu fosse no espelho, eu tentava sorrir, eu não conseguia mais. Eu virei uma pessoa áspera, eu virei uma pessoa quase que insuportável para mim mesma, porque eu nunca conseguia dormir, nunca conseguia parar, não conseguia ter um fim de semana, eu viajava e estava sempre conectada. E hoje, estou contando para você, como uma das primeiras pessoas que vai ouvir o que eu vou te dizer, a Escola São Paulo hoje não tem mais um espaço físico, mais nenhum funcionário e nenhuma obrigação com cumprir nada além do que a Isabela escolhe, coloca no site, que divulga pelas redes sociais, como sendo aquilo que eu acredito ser o produto mais interessante de formação para os setores criativos, que eu acredito para os nossos alunos, para o público que foi conquistado. Conquistei nesses 9 anos um público maior que 150 mil pessoas que por nossas redes sociais, site, e-mail, e alunos que já frequentaram nossos cursos presencialmente ou online. Pessoas que são interessadas por esse perfil de aprendizado. E foi o que eu aprendi com as pesquisas mais recentes que eu fiz, que aprendi muito com o Uber e Airbnb. Todas as vezes que eu quiser fazer um curso, que eu achar que eu posso fazer a gestão dele, eu vou encontrar algum parceiro que vai me ceder um espaço para recebê-lo. Esse espaço sempre será mais adequado do que aqueles que eu tinha com um custo fixo, porque se você pensar, por exemplo, num curso de gastronomia, como é que eu vou ter uma cozinha mais equipada do que tantas cozinhas de restaurantes espetaculares que tem em São Paulo? Você pensar num estúdio de fotografia ou de cinema, ou mesmo uma oficina de moda, como é que eu vou, a todo ano, ter uma oficina, um estúdio mais equipado do que o que todo mundo que só é focado num único setor pode ter, que podem me emprestar? Quantas horas por dia essas oficinas, estúdios e salas de aulas e auditórios estão vazios em São Paulo e no Brasil todo? O tamanho do público que eu consigo atingir quando eu faço alguma atividade online, como essa que você, por exemplo, está fazendo, que nós estamos fazendo aqui agora, né, pessoal? Então, eu não consigo deixar de aprender até comigo mesma. Eu estou fazendo essas pesquisas, o mundo muda muito rápido e jamais vai mudar com menor velocidade. Que 9 anos atrás fazia sentido o Augusta, lugar charmoso, um espaço que você vai... 9 anos se passaram.
Uma empresa, até os anos 80, tinha uma duração média de 70 anos de vida. Hoje ela tem 5. E não é que ela tem 5 anos, então assim, quando a gente vê uma empresa fechando, ou a gente acha que quebrou, não é? Que faliu. Não, gente, é assim, se ela não se renova, se ela não se atualiza, se ela não se recicla, que é o que mais se dá quando o trabalho é colaborativo, compartilhado, consciente, ou seja, fora de todo esse modelo que a gente falou, né, que eu vivi nesse passado, se ela não adota essa sistemática, ela se extingue, porque o produto ou o serviço que ela presta passam a não ter mais nenhum propósito, nenhuma relevância. E o ressignificado se dá quando acontece, sabe aquelas setinhas do reciclado? Assim que a gente pensa assim que a gente tem que considerar quando a gente vai constituir uma empresa colaborativamente, o compartilhado, quer dizer, você não precisa fazer todo o ciclo, fechar todo o ciclo. Você pode fazer uma parte. Você tem uma ideia incrível de desenvolver um produto que seja uma nova caneta Bic, sabe? Você pode ser só a pessoa que desenha a cadeira, a caneta, e que pensa em quais... Então, assim, você fala, eu quero que ela tenha essa diferençazinha aqui e que esse material seja um pouco diferente. Você vai dar para um químico desenvolver aquele material. Você vai dar para um designer desenvolver, sabe, o funcionamento dela. Você vai dar para alguém diferente produzir. O outro vai dizer que vai comercializar. O outro vai fazer o marketing. O outro vai custar. Então, assim, cada um vai fazer uma parte. A inovação se dá muito mais quando você pensa nesse modelo, porque todo mundo você vai estar trabalhando como um especialista, vão estar focados só no seu negócio. Olha o que aconteceu comigo, gente. Eu era uma pessoa criativa, tá, especializada em perceber tendências de comportamento para desenvolver aprendizado, para compartilhar conhecimento, e eu virei uma gestora de prédio, eu virei uma síndica. Eu passava o meu dia resolvendo muito mais problemas dos projetores que estão quebrados, do contrato de não sei quem que não funciona mais, fazendo reintegração de equipes como gestão de pessoas, cuidando do banheiro entupido, sabe? A pintura de não sei o que, a troca das cadeiras, a contratação e o ticket de não sei quem e o hotel do professor que vem. Eu virei uma administradora de prédio e de pessoas, coisa que não é a minha melhor habilidade. Então, assim, não adiantou eu me capacitar, eu estudar tanto para fazer aquilo tudo, que jamais será o meu melhor. Com toda a intenção que eu tive de ter aulas e aulas de contabilidade. Quase morri para ter aquelas aulas. E quando eu vejo números, eu fico enjoada. Assim, não é o melhor lugar para eu estar raciocinando, para eu estar exercendo meu papel nesse mundo, sabe? Olha, gente, eu acho assim, o mundo muda muito rápido e jamais vai mudar, não adianta a gente brigar contra isso. Jamais vai mudar com menor velocidade. A gente tem que se conectar com ele, perceber que nós somos um único corpo que tem que caminhar junto. Então, assim, perceber o mundo ao nosso redor, perceber o nosso papel dentro dele, acreditar que a gente pode ressignificar tudo sempre, evitando desperdício. Então, usar o nosso potencial para contribuir com o que já existe primeiro, para existir menor desperdício, para trabalhar com outras pessoas, para quando desenvolver alguma ideia, desenvolver conjuntamente. Ao invés de você querer fazer a sua coisa melhor do que o outro, chega no outro e fala, olha, eu estou querendo fazer uma coisa parecida com a sua, vamos fazer junto? Devem ter muitas pessoas hoje ao seu redor, ou mesmo que seja em outro lugar do mundo, mas você pode falar com eles por Skype, ou por telefone, ou por WhatsApp, gratuitamente. Você pode chegar nela e falar assim, talvez ela esteja, tudo que ela precise seja de você para fazer com ela. Fazer junto significa minimizar riscos, gastos, tempo, se manter conectado com o seu propósito, com sua especialidade, com aquilo que você tem amor. Significa você poder considerar o que você já tem, admirar e manter. Nós precisamos de tempo para isso. Ganhar dinheiro custa muito caro. A gente compra dinheiro com o nosso tempo, que é o que a gente tem de mais valioso. Não abra mão daquilo que te trouxe já até aqui. Todos nós estamos aqui agora, online, conectados.
Uns chegaram aqui de uma forma mais fácil, outros mais difícil, mas de alguma forma, todos nós, quando chegamos ao mundo, fomos recebidos, acolhidos, amamentados, abrigados, vestidos, tivemos oportunidades. Então, não esqueça disso nunca. Faça uma lista de tudo que você tem. Eu estou desenvolvendo uma tabela que se chama BelaTeb, #BelaTeb, Bela com 2 L's de Isabela. Você faz uma coluna, são 3 colunas que você faz, desenha num papel. Na primeira coluna você coloca tudo que é básico, necessário para você viver. Desde a sua moradia, seu transporte, sua comunicação com o mundo, sua alimentação. Aí você pode colocar se você tem filhos, amigos, família, cachorros, yoga, ginástica, tudo que te faz bem. Na coluna seguinte, você faz uma lista de quanto tempo você leva por dia para fazer aquela coisa. Se um dos itens for, por exemplo, numa consulta médica por ano, divide essas 3 horas que você leva para ir voltar dessa consulta médica em quantos minutos ou segundos que dá por dia. Faça um cálculo de quantas horas por dia você precisa se dedicar àquilo que te alimenta, que é base do seu bem-estar. Na terceira coluna, você calcula quanto custa cada uma daquelas atividades. No final do exercício da BelaTeb, você vai saber quantas horas você tem para se dedicar ao trabalho, quantas sobram, e quanto você precisa de dinheiro para viver. Porque a gente costuma fazer um cálculo errado. Primeiro a gente fala, eu quero ganhar tanto de dinheiro, e então vou viver tal vida. Tenta inverter. Quero viver tal vida, alimentando, né, isso que eu já tenho, que eu quero admirar e manter, exercer, e depois eu vou sei quanto dinheiro eu vou precisar. Eu não conheço ninguém que até hoje fez essa tabela, que tem mais do que 7 horas para se dedicar ao trabalho por dia, e também não conheço ninguém que nos espantou com a quantidade de dinheiro que descobriu que precisa para viver, mesmo fazendo planos para o futuro. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, o meu coração. Eu reduzi o meu esquema de trabalho em 90% e eu sou 90% mais feliz. Obrigado pela sua participação aqui no CONAPEGNI. A gente fica muito contente com todos os aspectos tratados aí na nossa entrevista e eu tenho absoluta certeza que isso vai trazer muito resultado para os nossos ouvintes. Vamos ter muito sucesso acontecendo pelo Brasil todo aí com essa nossa conversa aqui, muito gostoso, né, estar compartilhando de algumas informações com o nosso público, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Beijo para vocês.